Eu tinha um tema para hoje, me preparei para isso. Até sexta-feira de tarde estava terminando aqui no escritório a minha palavra. E depois que eu soube da notícia da pastora, perdi um pouco o pique para falar o que eu queria falar hoje. Então ontem, pensando sobre algumas coisas que têm acontecido na nossa igreja, ouvi um amigo meu, pastor, na noite de sexta, sabendo ou buscando informações sobre liberação de corpo, situações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, para não ficar perdendo tempo assistindo televisão. Eu estava assistindo pela internet um pastor que conheço, amigo, pregando, e nessa mensagem dele, entre tantos textos que ele citou, um desses textos, na hora deu aquele estralo na minha mente. E eu refleti ontem, o dia todo sobre isso, hoje, sobre este assunto, e não tenho nada aqui preparado, além de 3 textos, que quero citá-lo ao longo dessa ministração, para que a gente possa refletir sobre algumas questões que nós, como eu disse, estamos vivendo como igreja neste século 21. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu queria usar a mesma palavra que eu citei no final do velório aqui de manhã: faça sua vida valer a pena, como a pastora Cida fez valer a pena da vida dela. Ainda assim, conversando com os irmãos, eu falei, a gente podia também, baseado num texto sugerido da palavra, marque a sua geração. Marque a sua geração. E se tem alguém que marcou a sua geração, entre tantos personagens bíblicos, a gente já estudou muito sobre a vida dele neste ano de 2019, foi Davi. Davi, apesar de erros, apesar das dificuldades, apesar de problemas, apesar de, como estudamos, talvez tenha sido um filho bastardo que Jessé teve, apesar de tudo, ele tinha um relacionamento com Deus. Deus o chamou quando ele era jovenzinho, e nesse chamamento ele entendeu o que Deus tinha de propósito para ele. Eu podia citar aqui vários textos, lembrando aqui, podia abrir a Bíblia e citar textos de Crônicas, textos de Reis, textos de Samuel, que falam muito, que relatam muito sobre a vida de Davi. Mas tem um texto do escritor do livro de Atos, que alguns atribuem ao doutor Lucas, desculpe, né? O que escreveu o Evangelho de Lucas, alguns atribuem a ele a escrita de Atos, não tenho certeza, mas no seu relato, ou no relato do livro de Atos, no capítulo 13 de Atos, o escritor está falando sobre a vida de pessoas que entenderam o chamado de Deus. E no versículo 36, diz o texto: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu, ele foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Essa escrita do livro de Atos está escrita assim. Se você ler o capítulo 13 inteiro, você vai entender bem melhor. Porque o escritor de Atos, ele está relatando algo que aconteceu na época. Estavam falando sobre Jesus, claro. Haviam muitos religiosos naquela época. Haviam pessoas que estavam conhecendo o Evangelho, que estava sendo pregado. E havia na mente dos religiosos aquela questão de passado, de raiz de Davi. E eles estavam falavam muito, né, da descendência de Davi, e nessa raiz de Davi, Jesus está entre ela.
Por isso que quando Jesus estava caminhando, por exemplo, numa de suas andanças por aquela região, alguém certa vez disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nessa descrição do livro de Atos, do capítulo 13, a ideia aqui é mostrar o seguinte: Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, ele vive para sempre, ele tem todo o poder. Apesar de vocês crerem em Davi, Davi foi um homem abençoado, como diz o texto aqui, ele serviu o propósito de Deus na sua geração, só que ele adormeceu, ele foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Se você continuar lendo, você vai ver que ele está falando que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, e ele está vivo e tem todo o poder, né? Quando eu ouvi esse texto, isso me chamou a atenção, porque Davi realmente marcou a sua geração. Aliás, como a gente tem estudado aqui, segundo historiadores aí, de Davi até nós aqui, deve ter dado uns 3.000 anos. Nesses 3.000 anos, Davi ainda continua marcando gerações como a nossa. Continua sendo um modelo. Lendo a Bíblia, você vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que, apesar de todos os erros, e a gente já viu vários dos erros que ele cometeu, ele ainda assim era um homem que buscava Deus, que servia Deus, que amava Deus, e falava de Deus, vivia Deus todo momento. A gente estudou aqui, por exemplo, ele escreveu o Salmo 23. O Salmo 23 foi escrito, segundo também historiadores bíblicos, quando ele era jovem, quando ele estava ainda pastoreando as ovelhas do seu pai. E nesse pastoreio, ele cuidava com afinco de todas as ovelhinhas do seu pai, de todo o rebanho que seu pai tinha, apesar de seu pai não reconhecê-lo muito como filho, né? Isso está bem claro quando Samuel foi ungir, aquele que Deus queria que fosse ungido, e ele apresentou todos os outros filhos, nenhum deles foi escolhido, e aí escolheu-se, ou falou-se de Davi, lembrou-se na verdade de Davi, e ele é que foi ungido. Ele foi ungido rei, mas ele assumiu o trono anos depois. E Davi, nesse relacionamento que ele tinha com Deus, ele marcou a geração. Ele marcou a geração. E eu comecei a recapitular dentro da minha mente algumas coisas que Davi fez, algumas coisas que marcaram a geração dele, as conquistas de Davi como rei, o exército que ele levantou naquela época, e mesmo com um exército aparelhado, com um exército bom, com homens que o guardavam, homens que estavam do lado dele, homens que lutaram com ele, ainda assim Davi sempre esperava uma resposta de Deus. Sempre, apesar de ter um bom exército, apesar de ter das pessoas temerem a ele como rei na época, porque as pessoas sabiam que Deus estava com ele, antes de sair para uma guerra, ele consultava Deus, e Deus sempre falava assim: vai, porque eu já dei aquele povo, aquele exército, aquela cidade, aquele lugar nas tuas mãos. E ele: sim, o Senhor Deus, sim, vai. E ele ia e conquistava, como ele conquistou vários lugares, vários lugares. Se você olhar para a vida de Davi e olhar para a vida de grandes homens que ao longo dos séculos viveram nesta terra, essas pessoas marcaram a geração. Essas pessoas foram uma espécie de modelo. É óbvio que o modelo maior nosso é Jesus. Jesus é o protótipo de Deus para a gente. Tudo que você quer ter na sua vida como cristão, olhe para Jesus e faça o que Jesus fez, né? Não é fácil, mas ele é um modelo de Deus para nós. Jesus marcou a sua geração e marca até hoje. Davi marcou a sua geração e marca até hoje. Até hoje a gente lê textos como esse, por exemplo, sugerido aqui no livro de Atos, que ele serviu ao propósito de Deus.
E eu falei aqui de manhã que nós temos que aprender a fazer a nossa vida valer a pena. A gente não nasceu só para viver uma vida medíocre, mediana. Eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós realizar. A questão é se nós entendemos isso, é se nós cremos nisso, ou se nós simplesmente vamos continuar vivendo como muitos do século 21 estão vivendo. E infelizmente, como eu disse aqui quinta-feira, nunca se viu no meio de um povo evangélico tantos cristãos ou pessoas que se dizem cristãs fracas espiritualmente, sem conhecimento bíblico algum, fáceis de ser dominada, fáceis de ser enganada, ludibriadas, pessoas que se submetem a cada coisa hoje em dia que se é falado e feito em nome de Deus, porque não se tem tempo para ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura, de estudo da palavra. E pensando sobre isso ontem, como eu disse, pensando sobre isso hoje, olhando a vida da pastora Cida, que Deus a tenha, como eu sempre digo, em bom lugar, né, além de outros. Eu até brinquei com o irmão João ontem aqui à noite, para tentar tirar um peso do coração dele, dizendo para ele, eu falei, irmão João, como é que será que deve ser a chegada lá no céu, né? Porque eu fico imaginando que deve ter outras pessoas que já foram primeiro, que devem ficar na porta esperando, né? Tipo, pastor Ailton, minha mãe, algumas pessoas que já foram aqui da igreja, meu irmão, por exemplo, pastor Roberto, e ficam naquela, quando ela está entrando, falam assim, ei, tudo bem, como é que está a coisa lá? É óbvio que isso não acontece, né? Mas eu brinquei com ele falando, já pensou se fosse assim? A alegria de você poder rever, como diz o livro de Hebreus, encontrar uma nuvem tão grande de testemunhas, que quando você entra na glória, essas pessoas falam assim, você também chegou aqui? Que legal! Vencemos! Ou seja, a pastora Cida, ela marcou uma geração. Haja visto, como eu disse, o número de pessoas que estiveram aqui desde 5 da tarde, no momento que chegou o corpo, até hoje, 8 da manhã. Acho que essa igreja nunca teve uma frequência tão grande de pessoas como teve nesse de ontem para hoje. Centenas de pessoas passaram aqui para dar um último adeus. E o legal é que você ouve um ou outro comentando, né? Como hoje cedo, por exemplo, indo para o cemitério, chegando lá, o pastor que estava conosco aqui pela manhã, ele disse, poxa, essa mulher aí orou muito por mim, a mulher aí um dia me recebeu na casa dela, me ajudou bastante. Aí uma outra irmã aqui da igreja, poxa, essa mulher aí quando eu era mais moça, ela me ajudou bastante, fui criada meio que com os filhos dela. O nosso irmão Carlos e a sua esposa, que me fugiu o nome aqui, acho que é a Tabata, se eu não me engano, lá de Itapetininga, que vieram com o meu irmão hoje cedo, para agradecer o irmão João. Por quê? Porque quando nós tivemos um Veredas aqui há 2, 3 anos atrás, que eles participaram, a pastora Cida e o irmão João foram aqueles que abriram as portas. Nós temos um quarto, vamos dar uma arrumadinha, vocês dormem lá. Então eles vieram assim, vamos agradecer, porque, poxa. Ou seja, se você olhar para a vida dela, ela marcou, não só a geração dela, na faixa de 70 anos, mas a geração mais nova. Com as duras que ela dava em algumas pessoas, e com o tempo que ela gastava com oração,
o tempo que ela gastava com a leitura da palavra, o tempo que ela gastava ouvindo pessoas, ouvindo mulheres. E você olha para a vida de Davi, olha para a vida de outros homens da fé, trazendo para o século 21, você olha uma pessoa como essa, que marcou a sua geração. Que, como é que eu posso dizer, vai deixar saudade. Porque tem gente que morre e fala assim, graças a Deus, né? Não é o caso dela. Estou brincando. Vai deixar saudade. A gente vai lembrar. E o legal é que a gente vai lembrar, como eu disse de manhã aqui, para quem é cristão, para quem tem Jesus como Senhor e Salvador, foi um momento triste, mas ao mesmo tempo um momento feliz. Triste porque ela foi embora, feliz porque ela está na presença de Deus, né? Foi um momento de morte, mas também um momento de vida, porque mesmo morrendo ela ainda está viva na presença de Deus, né? Foi o que Jesus falou. Mesmo sendo um momento de para quem não tem Jesus, adeus. Para quem tem Jesus, até logo, porque logo, logo a gente vai estar junto. Seja Jesus voltando, seja no dia que chegar o nosso dia. E o interessante é ver pessoas que lutam, que se esforçam para marcar gerações. Por exemplo, como Paulo. Paulo, num dos textos que ele escreve, ele diz assim, eu gastei e me deixei gastar por amor às vidas, por amor ao Evangelho. É aquele negócio que Jesus disse certa vez, se você quiser vir após mim, você vai ter que tomar uma decisão. Algumas coisas você vai ter que deixar para trás, algumas coisas você vai ter que abrir mão delas, algumas coisas você vai ter que esquecer. Porque se você quiser vir após mim, você vai ter que ter uma nova vida. E se você olhar para a Bíblia, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar, você que está aqui, e você que ouve, assiste. Se você ler a Bíblia diz que nós que somos aqueles que deveriam marcar a geração. Você que é jovem, adolescente, você que devia, entenda essa expressão, fazer a cabeça dos seus amigos. E não deixar que eles façam a sua cabeça. Você que é mais velho, você deveria estar já levando a palavra para as pessoas. E não viver pelos cantos reclamando da vida, fofocando. A igreja, ela devia ter um outro vulto. E essa é a minha oração já há anos aqui. Para que Deus traga uma nova mentalidade. Para que Deus abra a mente das pessoas. Para quê? Para que outros possam vir. E esses outros só vão vir através de nós. A Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, que um planta, outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Qual é a nossa função? Plantar, regar. Agora, crescimento quem dá é o Senhor. E se Deus olha, por exemplo, para a nossa igreja, e Ele fala assim, claro que Deus não pensa isso, é o Diego pensando aqui, tentando imaginar o que Deus não pensa, mas eu vou falar ainda assim. Eu não vou mandar pessoas para lá, porque eles não estão preparados ainda para receber novas pessoas. Eles ainda estão muito preocupados com a sua vidinha. Eles estão vivendo só essa questão de ir à igreja e ir embora. É uma tônica do século 21, de crentes do século 21, não é só na nossa igreja. Muitas pessoas não querem se relacionar, não querem fazer parte, não querem estar ali como linha de frente. Por quê? Porque é óbvio, você tem que se desgastar, você tem que abrir mão de algumas coisas. Às vezes você tem que deixar de viajar, às vezes você tem que deixar de trabalhar tanto para ganhar dinheiro, para comprar coisa, que vai ficar tudo aí quando você morrer.
Às vezes você tem que pegar o teu filho, a tua filha, os teus parentes, botar no carro e levar para a igreja. E isso tem um custo, isso tem um esforço. E só aqueles que têm esse entendimento é que realmente vivem isso. E esses que vivem isso marcam a geração. Por exemplo, eu falei há pouco da pastora Cida, dos familiares dela. Os familiares dela estão longe da igreja. Longe de Cristo, na verdade. Mas ela sempre falava para eles: vocês precisam voltar para a igreja, vocês precisam ter uma experiência com Deus, toma cuidado, né? Aquela coisa de pessoas mais antigas, toma cuidado, senão você vai morrer, vai para o inferno. Mas nem isso hoje está levando pessoas para o céu, porque hoje as pessoas nem acreditam mais que exista inferno. Hoje inferno é o que nós estamos vivendo. Nós estamos, parece que, no inferno, inclusive por causa de muito calor. Nossa, isso aqui está um inferno. Não, você não sabe o que é inferno. Nós estamos vivendo um tempo de calor. Inferno é outra coisa. E inferno, como a Bíblia diz, é onde o bicho não morre, é onde há sofrimento, é onde há amargura eterna. Não tem nada a ver com isso que a gente vive aqui. Mas ainda assim, isso hoje não mexe mais com as pessoas. Por quê? Porque elas não encontram modelos de pessoas que possam se envolver com a obra de Deus, que possam se doar, que possam abrir mão de algumas coisas para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho para a família. E eu disse aqui já algumas vezes, e tenho orado para que surja no meio da igreja novos músicos, compositores. Às vezes a gente canta aqui canções, a maioria esmagadora das canções que a gente canta foram feitas por outras pessoas, nada de errado nisso. Às vezes, uma ou outra vez, canta-se músicas que eu fiz, né? Para a glória do Senhor eu falo isso. Mas eu gostaria de ver outras pessoas, como Davi, em vez de ficar no videogame, ele falar assim: Senhor, me dá inspiração, porque eu quero escrever uma canção para cantar com os meus irmãos na igreja. Senhor, me dá inspiração para eu ler um texto e abrir, na hora que eu abrir, saia da minha boca uma palavra que toque no coração das pessoas, dos meus amigos. Ou seja, eu quero marcar a geração. Eu, quando separei esses 3 textos, um eu já citei de Atos, eu peguei uma frase interessante da internet, de Albert Einstein. Certa vez ele disse que uma vida dirigida principalmente para a realização de desejos pessoais, mais cedo ou mais tarde, sempre vai encontrar alguma decepção amarga. Ou seja, a gente nunca deve aprender a viver em função da gente, que é o que o mundo vive hoje. A gente tem que aprender a viver em função dos outros. Por quê? Porque a gente tem um modelo. Jesus, ele viveu em função de nós. Se nós estamos aqui hoje vivos, se nós estamos aqui hoje salvos, foi porque Ele deu a sua vida por nós. Aí talvez você fale assim: pastor, mas eu tenho que aproveitar a minha vida. Sim, você tem que curtir a sua vida, aproveitar a sua vida. Eu não estou falando que você não pode viajar, que você não pode. O que eu quero te chamar a atenção é que você foi chamado por Deus para fazer a tua vida valer a pena. Para você, em vez de se preocupar com algumas coisas que você se preocupe com outras. Eu já disse aqui, eu não gosto de ficar falando muito de mim mesmo, né? Mas ainda hoje, há pouco, eu assistia no Facebook ali, entrei, o tempo que eu tive para desejar feliz aniversário para quem tem, e geralmente eu entro para isso, e vi um vídeo que foi gravado aqui na igreja há, acho que 5, 6 anos atrás, talvez até mais, do Real Viver, que estava a minha irmã, eu, a esposa do meu irmão mais velho, Roberto, e a irmã dela, dessa esposa do meu irmão. Nós estávamos em 5. Se eu não me engano, naquela noite o meu irmão de Tapetininga, o pastor Marcos, não pôde vir. E a gente cantou aqui, fez uma noite especial de louvores do Real Viver e cantamos. E a minha sobrinha, esposa do filho do meu irmão, ela
encontrou esse vídeo e de novo publicou. E o legal é que da publicação dela, algumas pessoas começaram a se manifestar. E nessas manifestações, um rapaz que eu conheci, ele era pequenininho, assim. Hoje ele já está casado, mora lá para o Nordeste. E tenho ele no Face, algumas pessoas que a gente se relacionava na época tem. Ele escreveu assim: nossa, que coisa maravilhosa. Eu tenho todos os discos do Real Viver. Está guardado lá numa sacola na casa da minha mãe. Relíquia. Às vezes eu entro na internet, no YouTube. Começo desse ano eu postei os discos do Real Viver. Mas antes de postar os discos do Real Viver, alguém, alguns anos atrás, 5, 4 anos atrás, postou 2 discos do Real Viver. E eu nem sabia. Um belo dia, deu na telha, vou pesquisar no YouTube Real Viver, aí apareceu. E apareceu mais de 3.000 visualizações e comentários do tipo assim: nossa, essa música aí desse disco foi aí que eu me converti. Eu ouvi essa música na igreja minha, ela cantava com a mocidade. Nossa, essa música aqui falou no meu coração quando eu estava num momento assim, assado. Quando a gente que compôs músicas, gravou, e não foi fácil, porque antigamente para gravar um disco era uma luta, né? Era uma luta. Hoje é muito fácil, mas antigamente era uma luta. Os recursos eram poucos, tanto recursos financeiros como recursos de equipamento. Mas ainda assim a gente gravou. E a gente alcançou algumas pessoas que seja. Mas hoje quando eu entro e olho, eu vejo comentários atuais deste ano, de pessoas que foram marcadas por aquele disco, ou por aquela música. Eu só tenho que louvar a Deus. E por que isso aconteceu? Porque lá atrás, quando eu tinha 17 para 18 anos, e não faz muito tempo isso, claro, né? Eu sentava, pegava o violão e escrevia músicas, letras, músicas. Já confessei aqui que eu escrevi músicas teóricas. Uma vez eu escrevi uma música que para mim era uma teoria. Até o dia que eu perdi a minha empresa, que eu estava passando dificuldade, que estava numa luta muito grande, e eu orando, chorando, aí veio na mente a letra de uma música. Que letra? Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Aí naquele dia eu falei assim: caramba, eu escrevi para mim mesmo, porque eu preciso hoje de Jesus. Ou seja, como eu disse, eu não gosto de falar de mim, mas eu estou querendo dizer para você o seguinte: para isso acontecer, eu abri mão de algumas coisas. Eu abri mão de algumas coisas que eu gostaria de fazer, mas não fiz. Talvez, se eu não tivesse gasto o dinheiro que eu gastei ao longo dos anos, fazendo discos e dando para pessoas, talvez eu já teria a minha casa paga há muito tempo. Eu fui comprar minha casa 7 anos atrás e ainda estou pagando, só paguei a sala, ainda falta pagar os outros cômodos, né? Enfim. Mas eu não me arrependo de nada disso. Por quê? Porque mesmo gastando dinheiro com isso, mesmo fazendo algumas coisas que eu tive que abrir mão de outras, para minha própria família, viagens que a gente poderia ter feito e nós não fizemos. Mas ainda assim eu não me arrependo. Por quê? Porque o tempo passou. E hoje eu vejo que, pela misericórdia de Deus, vidas foram marcadas, né? E eu ainda espero chegar no céu e talvez alguém chegar e falar assim: pô, cara, foi ouvindo aquela música que eu aceitei Jesus, morri, estou aqui. Ou então alguém que fala assim: cara, você pregou uma palavra uma vez e aquela palavra veio tão forte como uma flecha no meu coração que mudou a minha vida. E eu me encontrei com Jesus. E é por isso que eu estou aqui. Não que eu queira isso. Eu estou falando assim, figuradamente, como eu disse outras coisas. Mesmo porque a salvação que eu tenho, ela é de graça. Não é porque eu fiz isso ou aquilo.
Mas como Paulo, como Davi, homens e mulheres que ao longo dos séculos entenderam o chamado de Deus, o propósito de Deus, e fizeram suas vidas valer a pena. Deixaram, como eu já preguei aqui, talvez 2 anos atrás, deixaram um legado. Como a pastora Cida deixou um legado. Todo mundo que veio aqui foi unânime. Essa mulher era uma mulher de oração. Essa mulher era uma mulher intercessora. Ou seja, deixou um legado, marcou uma geração, que talvez não ore. E talvez diga assim, mas oração é difícil porque eu não tenho tempo. Porque... Não, você até pode falar isso. Mas você nunca vai poder dizer assim, é que eu não tinha nenhum modelo para seguir de oração. Ao contrário, nós tínhamos aqui na igreja, e ainda temos, porque nós temos ainda aqui algumas pessoas que oram e oram muito. E graças a Deus pela vida dessas pessoas. O meu desejo é que a igreja orasse mais. Eu ouço às vezes de amigos aí falar assim, poxa, marcamos uma vigília, 10 da noite na sexta-feira, das 10 à meia-noite, meia-noite e meia. O povo começou a orar, saímos 1h da manhã. E tinha bastante gente. Cara, devia ter lá metade da igreja. Eu falei, poxa, glória a Deus. Que sonho, né? Já pensou um dia a gente cismar, irmão, vamos fazer uma vigília aqui, para a gente orar e abalar esse lugar aqui, em nome de Jesus, para que as pessoas aqui sejam libertas. Vamos. Pô, mas sexta-feira, 10 da noite, vai passar o Rambo, vai passar o jogo. Eu estou cansado. Pô... Entende o que eu estou falando, irmãos? Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, segundo texto, versículo 58. Paulo escreveu o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo que eu fiz porque amo a Deus. E ainda assim, quando eu olho para mim mesmo, eu falo assim, eu sou um servo inútil, porque eu poderia ter feito muito mais e não fiz, daquilo que eu poderia fazer. Tempos que nós vivemos, antigamente que se vivia mais essa questão de orar, de pegar um violão e começar a cantar música, e adorar a Deus, e dali aqueles momentos assim que vamos fazer, vamos fazer. Igual hoje, quando eu falo com o meu irmão, pastor Marcos, que tomara que ele não esteja ouvindo, ainda bem que ele está lá na igreja no culto, né? Que quando ele fala assim, se quiser vir em casa, vem, mas não esquece do kit churrasco, né? Quilinho de carne, enfim. A gente às vezes se preocupa tanto com isso, e a gente podia estar junto, mesmo comendo pão com manteiga, tomando café, né? E fizeram um café essa noite aqui, aquele café assim, Jesus me chama, sabe? Enfim, mas tomaram, garrafa acabou, o cara ficar com o zoião aceso assim a noite inteira mesmo, né? Mas que seja só para isso. Nos bastidores aqui da nossa igreja, como eu disse, irmãos, hoje eu não estou assim pregando do jeito que eu prego, eu estou abrindo o coração para vocês aqui, né? E nos bastidores aqui da igreja, eu ouvi dizer quando eu cheguei hoje 5 e pouco da manhã, né, que de velório se tornou um stand-up aqui, né? Um zoando com o outro, brincando com o outro e falando com o outro, e é legal isso porque o tempo passa, você dá risada. Eu comentei com um outro irmão que quando meu pai faleceu há 26 anos atrás, né, a minha avó, mãe dele, ainda era viva, e ela tinha 80 anos, e ela foi no velório, foi numa igreja inclusive onde ele foi pastor, e lá no velório tivemos que passar a madrugada acordado para o outro dia, o velório, o sepultamento. E nesse momento de passar a madrugada, minha avó, espanhola, 80 anos, começou a contar a história.
E ela falava, ai, meu Tonico morreu. Tal. Mas esse bicho era desgraçado. Esse bicho corria para cá, fazia aquilo lá. Todo mundo dava risada. Ela, quá. Mas meu Tonico foi embora, meu Tonico. A noite inteira assim. A gente morreu de dar risada, né? Porque quando você sabe que a pessoa morreu em Cristo Jesus, você se alegra, apesar da tristeza, né? Você se alegra. Porque você sabe assim, se eu permanecer firme, um dia a gente vai se encontrar, vai estar todo mundo juntos. E por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse, o teu trabalho no Senhor não é em vão. E você pode pensar o seguinte, poxa, mas eu abri mão de algumas coisas da minha vida, e o meu futuro? O meu futuro a Deus pertence. Eu vejo hoje, com a idade que tenho, a vida que eu tenho levado hoje, Deus supriu. Parece que tudo que eu investi nesses anos, parece não, eu tenho certeza e plena convicção. Todo o tempo que eu abri mão da minha vida, todo o dinheiro que eu investi, todo o suor, todo o esforço, toda a capacidade, Deus agora tem trazido, e tem trazido de uma forma gloriosa sobre a minha vida, sobre a minha família, né? O que o meu pai e a minha mãe fizeram, o legado que eles deixaram, o esforço deles, que foi muito maior do que o nosso, afetou a minha vida, a vida da minha irmã Rose, a vida do meu irmão Marcos. Nós somos muito abençoados por Deus hoje, porque a gente teve alguém que marcou a geração e marcou a gente. Seja na base do chinelo, seja na base do fio de ferro, seja na base do puxão de orelha, mas marcaram a gente. E a gente continuou pregando o Evangelho, marcando vidas. E se vocês estão aqui hoje, foi porque lá atrás um dia Deus chamou a gente para que essa igreja fosse aberta e vidas fossem salvas, né? E ontem à noite, hoje cedo, eu encontrei várias pessoas que passaram aqui um dia por essa porta, que receberam Jesus. Outros vieram de outras igrejas, ficaram um tempo com a gente e saíram. Mas ainda assim, a gente se cumprimenta, a gente se abraça, a gente se beija. E como um irmão, né, hoje de manhã ele falou, pastor, é difícil a gente se ver, a gente só se vê assim, né? Mas uma coisa é certa, se a gente não se vê mais aqui, a gente se vê na glória. Falei, amém, é isso aí. Porque se nós estivermos firmes com Cristo, o nosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Deus sempre vai nos abençoar, Deus sempre vai suprir, Deus sempre vai nos recompensar. Por último, o terceiro texto, Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse, nele fomos também escolhidos, e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que quando as pessoas olharem para nós, em vez de ela falar assim, nossa, aquele cara é crente, né, chato, né? Aquele cara ali, ó, cheira não fede, vive brigando, tá? Ou ele olha para a gente e fala assim, apesar desse mundo ter muito picareta, mentiroso, embrulhão, ainda tem um ou dois que são sinceros, fala que é crente e é crente mesmo. A nossa vida foi escolhida por Deus para que a gente desse frutos. E como eu disse de manhã, eu repito, irmão, se Deus permitiu que eu e você estivéssemos vivos, como nós estamos aqui nessa noite, né? Amém? Estamos vivos? Graças a Deus, né? Se Deus permitiu que nós estivéssemos vivos hoje, é porque Ele ainda tem alguma coisa para realizar através de nós. Alguma coisa Deus tem para realizar, senão a gente já tinha ido embora. Mas Deus tem alguma coisa para realizar através da minha vida e da tua vida. A gente estava conversando ontem, um dos assuntos que surgiu foi o chá. Poxa, o chá das mulheres, a gente adiou por causa da enfermidade da pastora. E, nossa, ela tinha um sonho de fazer, e agora? Vai fazer. Nem que eu tiver que fazer o chá lá, não sei como é que vai sair, mas se eu tiver que fazer, vai fazer. Por quê? Porque era um sonho dela, foram vendidos convites,
E vai ser feito na data que foi marcada em nome de Jesus. E tomara a Deus que estejam pessoas aqui e essas vidas sejam marcadas, né, pelo chá, pela palavra, por alguma coisa que acontecer aqui, que recebam Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, irmãos, abrindo meu coração para vocês hoje, nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas. E eu acho que é tempo da igreja despertar. Despertar. A gente pode crescer muito mais. Não inchar, crescer. Você fala assim, como eu já ouvi algumas pessoas dizendo, pastor, mas eu não gosto de igreja grande. Irmão, puxa vida, que pena. Porque a Bíblia diz, Deus chamou para si vários, como filhos. E o meu desejo é que a nossa igreja cresça. Gostaria e quero ainda, tenho pedido a Deus que nos dê condições de comprar esse terreno aqui do lado, de comprar isso aqui, de comprar a casa, derrubar tudo, fazer um negócio enorme, ou construir ali só, com estacionamento, com salas, para a gente ter no futuro faculdades de teologia e levar o evangelho até quando Deus nos permitir. E você vê, em meio à igreja, só 2 irmãos me procuraram nesse último ano para dizer o seguinte, pastor, eu quero aprender a estudar a Bíblia. Quero estudar a Bíblia. Tem uma faculdade para indicar aí, tem uma dica para dar sobre estudo, tal, escola, eu quero estudar. Puxa, eu falei, que legal, pelo menos 2. Que se dispuseram a aprender. Mas e aí? Vou fazer dentro do meu tempo, vou arrumar tempo, mas eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero falar de Jesus, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero e vou ser em nome de Jesus. Amém, que seja assim na vida desses 2 irmãos e de mais irmãos que desejam fazer isso. Porque uma coisa eu posso te garantir, meu irmão, encerro aqui falando sobre isso. Uma coisa eu posso te garantir. O teu trabalho nunca será em vão no Senhor. Nunca. Deus sempre vai te recompensar. Agora, você escolhe. Ou você marca a sua geração, ou você vive no meio da geração. Ou você sucumbe porque o mundo está querendo te tirar da presença de Deus. Aí lançam uma moda no mundo, como eu vi essa semana, vi apenas, né? Eu não ouvi. Mas eu imaginei, porque eu vi, estava almoçando no restaurante bar de um irmão aqui da igreja e estava ligado na Globo e estava passando uma reportagem no meio-dia sobre tatuagens, né? Tatuagens e tal. E aí passou uns 2 caras, eu vi, né? Eu não ouvi o que eles falaram. 2 caras que não tinham lugar no corpo onde não estava tatuado. Cabeça, rosto, orelha, negócio na orelha, na boca. Fizeram assim, né? E eu olhei e falei assim, meu Deus, parece 2 filhos do capeta. Deus me perdoe, né? 2 satanás ali, porque, E o pior é que eu vejo cristãos que veem isso, falam assim, poxa, eu podia mesmo fazer, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer tatuagem. Apesar da Bíblia falar que não era para fazer, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como jovens e moças que olham outras roupas, que as roupas de hoje são roupas sensuais. Você tem que tomar cuidado com as roupas que você compra. E aí você fala assim, não tem nada a ver, nada a ver. Nada a ver porque todo mundo usa. Mas você não é todo mundo. Você é lavado, remido pelo sangue de Jesus. Você e eu deveríamos falar o que ninguém fala. Ouvir o que ninguém ouve. Esses dias até eu compartilhei no Face, é difícil eu fazer isso, mas eu compartilhei porque eu achei legal. Estava uma polêmica do MC, não sei das quantas lá, né, que eu não sei nem quem é, né? Porque eu não ouço essas porcarias, né? Mas eu ouvi lá postagens e tal, acho que ele criticou uma menina que tinha câncer, pelo que eu vi por cima. E aí ele já perdeu o patrocínio e tal, aí ele vai lá e agora bota um vídeo e fala assim, pessoal, eu não queria falar isso, né? Desculpa aí. Desculpa aí?
Espera um pouquinho. Só porque você tem um bando de seguidores tontos que nem você, que te segue, que ouve as porcarias que você canta, você agora está nessa e chega aí, desculpa aí, você tinha que se reportar, se retratar, pedir perdão. Se inclusive até você ganhou dinheiro, pegar a parte de dinheiro e doar para a menina. E não chegar lá e, desculpa aí gente, eu me arrependo de falar o que eu falei, pô. E aí alguém mais velho, acho que da minha idade, né? E que conhece o Paul McCartney, e o Paul McCartney, que foi dos Beatles e tal, e está vivo ainda, né? É McCartney. É uma expressão do inglês, né? E aí quando eu vi aquilo, ele falou assim, estão discutindo, brigando sobre MC. O único MC que eu conheço é o McCartney. E é o que eu conhecia mesmo, porque esse outro aí eu nunca tinha ouvido falar. Mas tem jovens que estão na igreja que ouvem esse cara cantar, que ouve a tal da Ludmilla, que ouve a tal da Anitta, que ouve esses funks do inferno, porque essas músicas vieram do inferno, você pode ter certeza. Aí você fala assim, mas não tem nada a ver, pastor. Tem, isso está fazendo a tua cabeça, isso está colocando minhoca na tua cabeça. Toma cuidado, porque o diabo ele é astuto. Ele está doido para tirar eu e você da presença de Deus. Mas Deus tem tido tanta misericórdia, porque todo dia Ele dá a oportunidade de a gente permanecer firme. Deus deu liberdade para eu ouvir o que eu quiser. Eu falei quinta-feira aqui, às vezes, na maioria das vezes que eu venho aqui de manhã cedo, eu venho ouvindo a Band News. Mas ultimamente tem um comentarista novo na Band News, que o cara só fala mal do governo. Só fala mal do governo, do governo, do governo, do governo. Eu comecei a mudar. Coloco um hino dos antigos que eu tenho no pendrive e começo a ouvir. Vem de casa aqui ouvir. Não quero nem saber mais de ouvir. Fala mal do governo, vai caçar o caminhão que você caiu, né? Acho que o governo cortou um monte de verba e aí o cara agora está bravo, porque a rádio deve estar passando dificuldade. Sei lá. Eu não vou ouvir. Eu tenho esse direito de ouvir o que eu quero. Eu não vou ouvir a tendência. Eu não vou usar a tendência do mercado. Qual que é a tendência hoje do mercado? A tendência do mercado é usar saia curta, saia apertada, né? Aquelas baby look. Tem umas mulheres que não entendo o ridículo que passa. Usa aquelas baby look que vem aqui e o barrigão para fora. E ainda anda assim. Desculpa, tá, irmãos? Como eu disse, eu estou abrindo o coração aqui hoje, então eu tenho que falar o que tem no coração, né? E eu que sou cristão, você que é cristão ou cristã, você tem o direito de falar assim, não, eu não vou ser assim. Nossa, você é careta? Sou. Você acha que andar do jeito que eu ando é ser careta? Pô, então eu sou careta. Você vai na igreja? Vou. Você é careta, né? Sou. Se na igreja é ser careta, eu vou. Você lê Bíblia ainda? Você ora? É. Pô, você podia ir no baile? Não, eu vou para a igreja orar. Eu vou para a célula. Eu vou para o culto no lar. Nossa, como você é quadrado. Pois é. Aquela velha máxima que eu já falei aqui, né? Prefiro subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno. Enfim. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. Chegou a hora, jovens aqui da igreja. Porque ontem uma irmã aqui, que já foi aqui da igreja, né? Ela falou, pastor, quero te convidar para você ir lá na igreja, a gente vai ter um trabalho, tal, mês que vem, num lugar cheio de jovens, eu queria que você fosse lá dar uma palavra para os jovens, leva até os jovens da igreja. Eu falei, irmã, aqui na igreja, jovem, a gente deve ter uns 4 ou 5. Nossa, pastor, eu falei, uns 4 ou 5 aqui, se tiver, jovem mesmo. O resto é adolescente e tal. Nossa, mas essa igreja já teve tantos jovens. Eu falei, pois é, essa igreja já teve muitos jovens, hoje a gente está com poucos. Por quê? Porque a maioria quer saber de sombra e água fresca. E a gente precisa despertar. Deus tem um chamado para mim e para você. Você pode fazer a sua vida valer a pena. Eu falei para os irmãos do coral aqui, esse ano, se Deus nos permitir, quem vier na cantata vai sair daqui surpreendido. Porque nós contratamos o professor está dando aula, o professor está treinando, o negócio está ficando bom. Só que eu falei para eles, se vocês quiserem vir para cá,
para a gente se reunir e cantar no coral lá. Jesus em tua presença, nós vamos passar o resto da vida. Agora, se vocês quiserem gastar R$15, R$20 por mês e vir aqui, e da agora até o final do ano vai ser toda a terça, né, que a gente está ensaiando. Você vai ter que vir, o professor vai dar dura, vai chamar, mas você vai cantar assim, ó, Jesus em tua presença. Teve uns 2 ou 3 que acharam o seguinte, tenho que vir, né? Aí não, tá bom, irmão. Mas os que ficaram para fazer o melhor, porque Deus merece o melhor. Amém, queridos? Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. E a gente pode cumprir esse propósito, fazer valer a pena, marcar esta geração com a minha, com a tua vida. A minha oração continua sendo, irmão, irmã, que Deus coloque no teu coração letras, poemas, escritas, mensagens, pregações. Não precisa nem ser para pregar aqui na igreja, para pregar lá fora, para levar para as pessoas, que Deus possa te capacitar de sair da tua boca palavras que falem para as pessoas e elas fiquem assim, nossa, eu quero conhecer esse Jesus. Que seja assim através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra? Vamos ficar em pé juntos, vamos orar.